É isso aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Inkmas e esse é o canal Futebol em Dia. E hoje vamos fazer um panorama dessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Voltando a gravar vídeos hoje, até peço desculpa aí por ter dado essa pausa e vou fazer com mais constância a partir de agora. Já peço que você deixe seu like aí, já me ajude a crescer com esse canal também. Você que gosta de mim, quer me ajudar a crescer, é, já compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que gosta de futebol também e não tem muito tempo de acompanhar o seu time do coração, né? Eu já agradeço vocês de coração. Então, bora lá pro vídeo. É, Já vou começar da parte de baixo do Campeonato Brasileiro, né? O Sport na 20ª posição, último colocado, lanterna, com 17 pontos em 32 jogos. O jogo atrasado é contra o Flamengo. E o Sport, cara, é praticamente rebaixado. É rebaixado, né? Não tem o que fazer, não tem mais volta. No máximo que vai fazer é tirar pontos de algum outro time com empate ou com alguma vitória. O Sport na rodada 33, na última rodada na Ilha do Retiro, perdeu por 4-2 para o Atlético Mineiro, né? E, como eu falei, o Sport praticamente não tem salvação, não. Ano que vem é segunda divisão. E aí, logo em seguida, vem o Fortaleza na 19ª posição com 30 pontos em 32 jogos. O jogo atrasado é contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, e o Fortaleza também está numa situação muito complicada, mas essa é até reversível. A briga vai ser muito boa ali na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, a zona do rebaixamento. É, Vai ser muito emocionante, né? Boa, entre aspas, porque para eles não é nada bom. Mas vai ser muito emocionante para quem assiste, para quem acompanha o futebol brasileiro. Tem muita história boa, tem muito roteiro bom sempre, toda rodada. Apesar da arbitragem acabar aparecendo sempre de forma negativa, né? Mas ainda assim o Campeonato Brasileiro é maravilhoso para quem assiste, para quem acompanha. É baita entretenimento. E aí, vamos lá. O Fortaleza, na rodada 33 no Castelão, empatou em 2-2 contra o Grêmio. E na rodada 34, no Fonte Nova, dia 20 do 11, lembrando que o Brasileirão teve uma pausa, né, por conta da data FIFA, os jogos da seleção, os amistosos contra Tunísia e Senegal, né, nas datas FIFA, das seleções africanas, mas vão acontecer os jogos na Europa, né? Aí por conta disso, né, vai ter essa pausa no Campeonato Brasileiro, que volta semana que vem, dia 19 e dia 20, na quarta e na quinta. E é como eu falei, o Fortaleza vai enfrentar dia 20 do 11 o Bahia, né, na Fonte Nova. E aí vem logo em seguida o Juventude na 18ª posição com 32 pontos em 33 jogos. Na rodada 33 em São Januário, sábado, dia 8 do 11, o Vasco recebeu o Juventude e perdeu por 3-1, né? O Juventude visitante indigesto, né? Foi lá visitar o Vasco e meteu 3-1 neles. O Vasco, mas o Vasco até que tá lá em cima, não tá no meio de tabela, não tá brigando por nada. Eu acredito que não vai conseguir chegar na zona de Libertadores, vai ficar ali meio que na Sul-Americana mesmo e tá bom. Mas enfim, voltando, né, ao Juventude, que venceu o Vasco em São Januário, na rodada 34, na quinta, dia 20 do 11, vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, perdão, no Alfredo Jaconi, em casa, né? O Juventude vai receber o Cruzeiro. E aí, logo em seguida, vemos o Juventude também, apesar da briga. É muito complicado escapar ali da zona. O Juventude, o Fortaleza, o Sport são os três que estão bem numa situação muito complicada ali mesmo, de verdade. O Santos também está, mas pro Fortaleza acaba sendo bem mais e pro Juventude um, um pouco mais, né, do que o Santos. O Juventude tem 32 pontos e o Santos 33. E aí vamos lá, o Santos na 17ª posição com 33 pontos em 32 jogos. O jogo atrasado é contra o Palmeiras. O Santos que vem numa situação muito complicada, trouxe o Neymar, está numa crise danada também. E tem muita coisa para ser rebaixada aí por conta da sequência. O Santos enfrentou na rodada 33 o Flamengo, né, no Maracanã, perdeu por 3-2, estava perdendo por 3-0 até o final do jogo, e conseguiu os 2 gols, né? Aparentemente o clima tá meio, o vestiário tá meio rachado, é, por conta das reclamações do Neymar, enfim, tá a situação bem complicada ali no Santos, tá meio difícil se salvar, né? Por conta disso é que vai ser bem emocionante a briga pelo rebaixamento ali.
É, Aí vem logo em seguida. Ah, perdão. O Santos, né, no domingo, enfrentou o Flamengo no Maracanã, perdeu por 3-2. E na próxima rodada na Vila Belmiro, dia 19/11, na quarta-feira, vai receber o Mirassol. O Mirassol, que é a sensação do campeonato. Time excelente, treinado pelo Rafael Guanais. E muito complicado, viu? O Mirassol que nessa mesma rodada aí, já vou dar um spoiler do começo do vídeo aí, já venceu o Palmeiras. E o Mirassol tá numa situação complicada, viu? Tá brigando por Libertadores aí, tem tudo pra conseguir. E eu acredito que o Santos vai ser complicado, porque vai pegar o Mirassol agora e logo em seguida vai pegar o jogo atrasado contra o Palmeiras, né? Acabou de perder pro Palmeiras também na semana passada, então situação dificílima pro Santos. E aí vem o Vitória na 16ª posição, logo em seguida com 35 pontos em 33 jogos, tem o jogo atrasado. A rodada 33, domingo, dia 9/11, no Barradão, o Vitória recebeu o Botafogo, empatou em 0-0, segurou o jogo, atrapalhou um pouco o Botafogo, que está brigando por Libertadores, né? E na rodada 34, no Nabi Abichedi, na quarta-feira, dia 19/11, o RB Bragantino vai receber o Vitória, né? O Vitória vai lá a São Paulo para jogar contra o RB Bragantino. É, e aí vem logo em seguida, o Vitória também com 35 pontos briga ali, né? Firme para escapar do rebaixamento. E aí logo em seguida vem o Internacional na 15ª posição com 37 pontos em 33 jogos. O Internacional que também fez um campeonato bem, né, bem complicado. Não, é difícil usar uma palavra para expressar o que o Internacional veio fazendo, né? Mas também tá ali brigando, né, por rebaixamento, tentando escapar da zona. E na rodada 33, no Beira-Rio, no sábado, dia 8/11, recebeu o Bahia e empatou em 2-2. O Bahia que vem muito bem, brigando ali pela zona da Libertadores. Na rodada 34, no Castelão, dia 20/11, o Ceará vai receber o Internacional. O Internacional vai até é, o Hotel Castelão enfrentar o Ceará. E o Ceará que vem numa crescente muito boa, né? Então vai ser uma situação bem difícil assim para o Internacional. Um jogo bem difícil para eles mesmos. Mas esperam se conseguir se recuperar, né? Aí logo em seguida, na 14ª posição, vem o Grêmio com 40 pontos em 33 jogos. O Grêmio que na rodada 33 no Castelão foi no domingo, né, dia 9/11, enfrentou o Fortaleza e empatou por 2-2. O Grêmio que também tá naquele lá e cá, também tá brigando para ficar mais tranquilo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Por isso que vou repetir, vai ser bem emocionante. E na rodada 34, na Arena do Grêmio, dia 19/11, o Grêmio enfrenta o Vasco, recebe o Vasco. O Vasco que está ali na 10ª posição, que veio numa crescente, ameaçava até querer brigar por Libertadores, mas no fundo não, acabou não. Eu acho que vai ficar no máximo ali no meio de tabela mesmo, minha opinião. E logo em seguida vem o Corinthians na 13ª posição com 42 pontos em 33 jogos. O Corinthians que, pelo amor de Deus, que esse time, cara. Nossa senhora, só por Deus. O Corinthians ai, na rodada 33, na Neoquímica Arena, dia 9/11, o Corinthians recebeu o Ceará e perdeu por 1-0 para o Ceará. O Corinthians, é só por Deus, o Corinthians vive uma crise institucional e uma crise de. Não sei dizer se é de ambiente, eles falam que não, mas tá bem complicada a situação lá também, porque o time não joga, cara. Eu não sei o que acontece com isso. Time preguiçoso, time que erra tudo, que é só chutão pra frente. O time do Dorival, sei lá, parece que escolhe jogos pra se dedicar. Não dá para explicar muito bem o Corinthians. O Corinthians que na próxima rodada, dia 20/11, a Neoquímica Arena também vai receber o São Paulo no clássico majestoso. O São Paulo que também perdeu, né, para o RB Bragantino nessa rodada, então vai ser meio que um duelo de derrotados ali, querendo afastar um pouco o clima ruim, né? É, o São Paulo ainda está brigando pela parte da Libertadores lá, ainda tem uma grande chance para isso, então vai para cima do Corinthians. O Corinthians tenta, vai ficar ali meio de tabela mesmo, tenta só escapar, não ficar, como é que fala, muito aflito com o rebaixamento, não ficar muito desesperado, porque acaba caindo, né? Quando fica, tenta manter a calma para isso, então o Corinthians é isso. Eu acredito que vai ficar no meio de tabela ali, sul-americana.
Aí logo em seguida, na 12ª posição, vem o Ceará, com 42 pontos em 33 jogos, também igual o Corinthians. É, na rodada 33, a Neoquímica Arena, como eu já falei, venceu o Corinthians, né? E na rodada 34, no Castelão, o Ceará vai receber o Internacional, como eu já havia falado também. E o Ceará vem numa crescente muito boa, acredito que é, fica longe de brigar por rebaixamento ali. Eu acredito que fica tranquilo no meio de tabela ali e tá tranquilo pro Ceará. Tá favorável, né? Logo em seguida vem o RB Bragantino na 11ª posição com 42 pontos também em 33 jogos também. O RB Bragantino que na rodada 33, na Vila Belmiro, né, no sábado, dia 8 do 11, foi lá, né, visitar o São Paulo. São Paulo estava mandando o jogo por conta do Morumbi estar alugado. Eles estão mandando seus jogos na Vila Belmiro. E perdeu por 1-0 pro RB Bragantino, né, o São Paulo. E o RB Bragantino, na rodada 34, no Anabia Bichedi, em casa, vai receber o Vitória. Provavelmente fica no Vitória, né? Fica com Vitória também, né? Vai acabar vencendo o jogo. O RB Bragantino, que eu acredito que fica ali no meio de tabela, não foge muito disso. É, Começou o campeonato até bem, mas de repente teve uma queda grotesca e aí do nada tá se mantendo ali, né? Meio de tabela, ficando tranquilo. Logo em seguida vem na 10ª posição o Vasco, com 42 pontos em 33 jogos também, perdão, nenhum deles tem algum jogo atrasado. O Vasco na rodada 33 em São Januário recebeu o Juventude, como eu já havia falado, e perdeu por 3-1, atrasou o lado do Vasco firme, né? E na rodada 34 vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. O Vasco que estava ameaçando querer brigar por Libertadores ali, por uma vaga ali, mas acredito que vai ficar ali no meio de tabela mesmo. Sul-Americanazinha de boa. E é isso. Aí logo em seguida vem o Atlético Mineiro na 9ª posição com 43 pontos em 32 jogos. O jogo atrasado é contra o Fortaleza, né? Como eu já havia dito também. É, Aí como é que fala? O Atlético Mineiro, na rodada 33 foi ali do Retiro, né? Dia 8 do 11, no sábado, como eu já havia falado, ele venceu o Sport por 4-2. E agora na rodada 34, na Arena MRV, dia 19 do 11, na quarta-feira, o Atlético Mineiro vai receber o Palmeiras, o líder do campeonato, e, cara, o Atlético Mineiro tem tudo para atrasar um pouco o lado do Palmeiras, né? Apesar do Atlético Mineiro ter um elenco até bom, viveu uma crise complicada esse ano por conta de salários não pagos, direitos de imagem, jogadores cobrando em redes sociais, jogadores não jogando. O Hulk já está indo para o final de carreira, já está beirando seus 40 aí, e já não está conseguindo carregar o clube mais, o time. Apesar de ser um elenco até bom, é um time que deixa a desejar muitas vezes. E o Atlético Mineiro é isso, meio de tabela ali, acredito que não vai sair muito disso. E aí vamos lá, logo acima veio o São Paulo na 8ª posição com 45 pontos em 33 jogos. O São Paulo na Vila Belmiro, né, na rodada 33, dia 8 do 11, no sábado, enfrentou o RB Bragantino, recebeu o RB Bragantino e perdeu o RB Bragantino. São Paulo também vive uma crisezinha, a diretoria tá complicada, a torcida tá cobrando o time também. Eles caíram na Libertadores, caíram na Copa do Brasil, caíram na Libertadores para eles mesmos, porque o time da LDU é fraquíssimo. E o São Paulo criou chances para vencer, criou muitas chances para ganhar o jogo até tranquilamente. E não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos, foi inacreditável, né, na minha opinião. É, Enfim, o Palmeiras pegou a LDU logo em seguida e fez o que tinha que fazer, né? Foi lá e classificou, apesar de perder o primeiro jogo por 3-0, mas no segundo jogo amassou, né? Mas enfim, voltando a falar do Campeonato Brasileiro, o São Paulo na rodada 33 perdeu, né? E na rodada 34 vai na Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians, né? Também aquele meio duelo de desesperados, né? O São Paulo, só que o São Paulo ainda está brigando na faixa da Libertadores ali, né? Por uma é, classificação para fase de grupos da Libertadores, né? Classificação direta, sem passar pela pré-Libertadores. E logo em seguida veio o Fluminense na 7ª posição com 51 pontos em 33 jogos. É, o Fluminense na rodada 33 no Mineirão, domingo, né? O Fluminense foi lá, enfrentou o Cruzeiro e empatou em 0-0, jogozinho, né?
Na rodada 34, no Maracanã, o Fluminense vai ter o Fla-Flu, né? O Fluminense vai receber o Flamengo no Maracanã, um jogo muito bom, clássico é clássico, né? Eu sempre falo que clássico iguala muitas coisas, é muito equilibrado sempre, apesar de sempre algum time ou outro estar numa fase bem ruim, mas o clássico equilibra isso, é muito bom por isso, eu sou fã, principalmente do Campeonato Brasileiro, que tem muitos roteiros maravilhosos, então, cara, cada clássico por mais que às vezes você desacredita, como o Palmeiras e Corinthians esse ano, o Corinthians conseguiu eliminar o Palmeiras em duas eliminatórias, né? De dois campeonatos diferentes. É, é isso, clássico iguala. E o Corinthians numa fase ruim, o Palmeiras uma fase excelente. Acabou acontecendo o que aconteceu, né? E agora voltando a falar do Fluminense, o Fluminense vai receber o Flamengo no Maracanã e tem tudo para ser um jogão, né? Na volta do Campeonato Brasileiro, né? Como eu falei, na semana que vem. E aí, logo em seguida, na sexta posição, veio outro time do Rio, o Botafogo, o Botify, o Fogão. O Botafogo sou fã também. Na sexta posição, com 52 pontos em 33 jogos. Na rodada 33, empatou em 0-0 com vitória, né? Como eu já havia dito no Barradão. E aí, na rodada 34, vai receber o Sport no Newton Santos, dia 19 do 11, né? Aí tem tudo para vencer. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Sport pode atrasar o lado do Botafogo, pode atrapalhar um pouco mais, assim como o Vitória atrapalhou também. Aí logo na quinta posição vem o Bahia, com 53 pontos em 33 jogos. O Bahia, comandado pelo Rogério Ceni, na rodada 33 no Beira-Rio, dia 8 do 11, no sábado, empatou em 2-2 com o Internacional, fazendo uma campanha firme ali para pegar uma fase de grupo da Libertadores, né? O Bahia vem bem, nos últimos anos vem bem, bem organizado até. Assim como o Fortaleza, só que o Fortaleza esse ano decaiu. Aí logo em seguida. Ah, tá. E falando do Fortaleza, na rodada 34, né? Como eu já havia dito antes também, na Arena Fonte Nova, dia 20 do 11, na quinta-feira, o Bahia vai receber o Fortaleza, né? E aí pulando para a quarta posição vem a sensação do campeonato, o Mirassol, time comandado pelo Rafael Guanais, um time incrível, um time com meio que os refugos, entre aspas, dos outros times, com jogadores que já não estavam sendo muito falados assim, como por exemplo o Reinaldo, que é o craque do time, que foi dispensado pelo Grêmio, dispensado pelo São Paulo também, e está fazendo um baita campeonato. Meu, o goleiro Walter também, aí esse não foi bem dispensado, né? Ele que já passou por muitos lugares também, mas é um ótimo goleiro, um excelente goleiro, ele tá se mostrando isso no campeonato. O Mirassol, cara, é incrível, é chovendo molhado falar deles. É um time que joga futebolzinho encaixado, equilibrado e bom pra caramba, tá vencendo, tá batendo de frente com todo mundo. Do time de São Paulo mesmo, no estádio deles, né, no José Maria Campos Maia, ele venceu todos. Então, isso prova que o Mirassol veio para a primeira divisão para ficar, né? É a primeira vez na história que eles disputam a primeira divisão e tem tudo para se classificar aí para Libertadores, né? Tá em quarto lugar, até meio isolado, né? Com 59 pontos, atrás do Bahia, né? Na quinta posição com 53 pontos. Então, o Mirassol tem tudo para se classificar aí, diretamente aí para a Libertadores. E aí vamos lá, o Cruzeiro na terceira posição com 64 pontos em 33 jogos. O Cruzeiro que ainda tenta buscar ali uma é, a- tenta entrar na briga pelo título ali. O que já teve muito maior, né? O Cruzeiro já esteve muito lá, começou muito bem o campeonato, foi até o meio ali, só que aparentemente perdeu o gás e andou tendo os tropeços, apesar do Flamengo e o Palmeiras também dar tropeços. O Cruzeiro não aproveitou essas chances que teve de encostar ainda mais hoje até ultrapassar eles e acabou nisso, né? E está com 64 pontos, né? O Flamengo e o Palmeiras com 68 e eles tentam chegar ali, né? Encostar ali mais no Flamengo e no Palmeiras para deixar ainda mais emocionante, né? Nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Até na parte na briga pela liderança ali, né? Assim como na briga pelo rebaixamento. Já está boa. E aí na segunda posição. Ah, perdão. O Cruzeiro, na rodada 33, no domingo, dia 9 do 11, enfrentou o Fluminense, né? Empatou em 0-0. Na rodada 34, no Alfredo Jaconi, na quinta-feira, vai enfrentar o Juventude. E se o Juventude também não conseguir atrapalhar o Cruzeiro, né? Porque o Juventude também está brigando firme ali para não ser rebaixado, né? Para não ir para a segunda divisão no ano que vem.
Então, aparentemente vai ser um jogão. Logo na segunda posição veio o Flamengo, Mengão Malvadão, com 68 pontos em 32 jogos. Como eu falei, o jogo atrasado é contra o Sport. E o Flamengo na rodada 33 no Maracanã recebeu o Santos, venceu por 3-2, um jogo não muito difícil assim, né, entre aspas. É, Na rodada 34 no Maracanã vai ter o clássico, né, o Fla-Flu contra o Fluminense. O Flamengo que vem firme na briga pelo título aí com 68 pontos na segunda posição, empatado com o Palmeiras, né? No confronto direto o Flamengo venceu o jogo e vem firme aí na briga pelo título aí o Flamengo. Tem tudo para ser muito emocionante a briga entre Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, assim como na disputa pelo título da Libertadores também. Os dois tricampeões chegaram na final, vai sair dali o primeiro tetracampeão da história do Campeonato Brasileiro e vai sair também mais um aí, o campeão brasileiro, né? Eles que nos últimos anos vem dominando o futebol brasileiro e esse ano não foi muito diferente, né, disso. E aí logo na primeira posição na liderança vem o Palmeiras, o Verdão com 68 pontos também em 32 jogos. É, na rodada 33, o José Maria Campos Maia enfrentou o Mirassol. E perdeu, né, pro Mirassol. Eu esqueci de falar dos jogos do Mirassol, perdão, eu falei bastante deles, mas eu acabei pulando os jogos. É, Na rodada 33, né, dia 9 do 11, o Mirassol recebeu o Palmeiras e venceu por 2-1. E na rodada 34 vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos. E o Mirassol, sensação do campeonato, jogando futebol excelente, tem tudo para afundar o Santos ainda mais, hein? Ou tem tudo para o Santos conseguir é, se reerguer, né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro aí. Aí, voltando ao Palmeiras, né? Na liderança, com 68 pontos. Na rodada 33, perdeu para o Mirassol. E na rodada 34, para a Arena M vai para Minas, na Arena MRV, enfrentar o Atlético Mineiro, seguindo na busca pelo título aí. Agora vai ficar mesmo, eu acredito que vai ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras nessa reta final, não vai fugir muito disso. O Cruzeiro acho que vai tentar encostar, mas vacilou demais, perdeu as chances que teve de encostar no Flamengo e no Palmeiras, e assim deixou o campeonato meio para eles, cara. Eles já se isolaram um pouco, né? Eu acredito que não dá pra buscar, não. Mas e aí, me diz você, deixa aí nos comentários o que que você tá achando do seu time do coração. É, é, já deixa seu like aí se você assistiu até o final. Já deixa seu comentário também. Se apareceu pra você a opção hypar, se você estiver pelo celular, já hypa meu vídeo, que assim ele vai ser recomendado para mais gente e me ajuda a trazer mais conteúdo e um conteúdo cada vez melhor pra vocês, fechou? Eu agradeço vocês de coração, beijão e até o próximo vídeo.